Então vamos lá, meus alunos, minhas alunas, sejam todos bem-vindos aí ao nosso projeto Esquenta Edital da Polícia Civil do Piauí. Começamos esse projeto com o concurso dos Correios, Esquenta Edital, sempre quando o edital está bem próximo aí de sair, com aulas ao vivo, resolvendo questões no formato da banca, no caso a Polícia Civil, no formato da banca FGV. Estou aqui também pelo Instagram. Acabei de abrir uma live também no Instagram. Estamos também ao vivo aqui com vocês. Quem está participando aqui conosco, né? Quem participou pelo grupo do WhatsApp está aqui com a gente, pode tirar suas dúvidas. Quem está pelo Instagram, aí quando for na próxima live já acompanha, entra no grupo para não perder nada. Beleza? Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui o direito administrativo com foco na banca FGV. É basicamente o mesmo assunto, o assunto não muda, né? Tanto faz a banca, tanto faz se a banca é no CEP, se a banca é FGV, se a banca é FCC, o assunto não vai mudar. O assunto é o mesmo. O que muda é a abordagem, é a forma de cobrar. E a FGV é uma banca que realmente ela tem um nível muito alto. Ela tem uma forma de cobrar diferenciada que foge totalmente do padrão da NOCEP, totalmente. A NOCEP, vamos supor, se a gente for pegar a constitucional, ali o texto limpo da Constituição já servia para resolver uma questão no CEP. Quando a gente vai para a FGV, ela traz uma interpretação a mais, ela traz realmente, assim, e eu gosto de resolver questões da FGV, que tem vários alunos, já vi aqui pelo nome, né, conheci alguns da turma presencial, Sara, Michele, se eu não me engano também, e eu sempre falo isso em sala de aula, que eu gosto da FGV porque ela privilegia o aluno que estuda. Só acerta a questão dela o aluno que realmente estuda, porque ela traz uma linha de raciocínio muito grande. Beleza? Então vamos lá. Minha apostila está quase saindo. Vou lançar depois do edital. O edital está bem próximo, né? Possivelmente o edital da Polícia Civil seja lançado aí em 2000, aliás, no dia 20, né, de agosto. Então, logo depois do edital vai ser lançado. Então vamos lá. Primeira questão diz assim: ao estudar o princípio da supremacia do interesse público à luz do direito administrativo moderno, Cristiane concluiu corretamente que o interesse público primário confunde-se com o interesse público secundário, não sendo possível distingui-los. Quando a gente estuda direito administrativo, uma palavra que sempre é falada é interesse público. Essa palavra ela é muito forte quando a gente estuda direito administrativo, que é o interesse público, o interesse da coletividade, que é justamente o que o direito administrativo ele busca, né? Ele busca aí garantir esse interesse público, esse interesse da coletividade. Beleza, então nós temos aí o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, só que um doutrinador chamado Renato Alessi, ele diferenciou o interesse público em interesse público primário e interesse público secundário. E, de acordo com esse doutrinador, o que significa essa diferenciação, né? Interesse público primário e interesse público secundário? O interesse público primário é o interesse da coletividade. É o que a gente conhece. O interesse, vamos dizer assim, da maioria, relacionado aí com saúde, educação, enfim. É o interesse da coletividade, o interesse público primário. E já o interesse público secundário é o interesse patrimonial do Estado. É como se o Estado ele fosse uma empresa. Então, o interesse por secundário é o interesse do Estado ali arrecadar tributos, por exemplo, que é um interesse que também tem que existir, porque analisando assim na teoria, né, quando a gente paga o imposto, é para o Estado utilizar aquele imposto em prol da melhoria aí dos serviços públicos, em prol da melhoria da coletividade. Então, o interesse secundário ele tem que existir. Só que o seguinte, o interesse secundário, ele não pode prevalecer sobre o interesse primário. Quem tem que prevalecer é o interesse primário, que é o interesse da coletividade. O interesse basicamente de todos ali, né?
Esse é o que tem que prevalecer. O interesse secundário do Estado arrecadar, ele vai existir, mas ele tem que estar ligado ao interesse primário. Então, o Estado arrecada para poder gastar na prestação de serviços públicos. Então, o interesse secundário ligado aí com o interesse primário. Então, o item A já está errado porque ele fala que o interesse público primário confunde-se com o interesse público secundário. Não, nada a ver. Ainda termina dizendo que não sendo possível distingui-los. Tem como sim. Acabei de fazer a distinção aí para vocês. O item B diz: a supremacia do interesse público é um princípio expressamente consagrado na Constituição de 88. Não, não, não. Na Constituição de 88 a gente tem um LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses que são os princípios expressos lá na Constituição. O item C fala: o interesse público secundário deve prevalecer sobre o interesse privado, ainda que importe indevida restrição a direitos fundamentais. O finalzinho aí que a gente percebe um erro, né? Porque ele fala que o interesse público secundário vai prevalecer sobre o interesse privado, quem deve prevalecer é o interesse primário, mas no final ele fala, ainda que importe indevida restrição a direitos fundamentais. Então, tipo, ainda que vá trazer direito fundamental, aqui é um direito à vida, à liberdade. Não, isso aí não pode acontecer. O interesse primário, sim, porque o que vale é a supremacia do interesse público. Então, muitas vezes, por exemplo, a liberdade minha pode ser restrita em prol do interesse público, né? O item D. O interesse público e o interesse privado são dicotômicos, sendo inviável alcançar a materialização daquele, quando ele fala, é esse aqui, né? Porque ele falou dois, um e dois. Então, utilizando aí o português, o daquele se refere ao mais distante, mediante a garantia dos direitos fundamentais. Nada a ver aqui, né? Ele está dizendo que o interesse público e o interesse privado são dicotômicos e é inviável alcançar, por exemplo, o interesse público mediante a garantia de direitos fundamentais. A questão aqui, ela até misturou um pouco, né, o direito administrativo com o direito constitucional, no momento que ela traz aí, por exemplo, situações de direitos fundamentais. Direitos fundamentais a gente tem lá no artigo 5º da Constituição. Mas a FGV ela já fez isso, inclusive a própria NUCEP, né? A própria NUCEP ela já tinha feito isso também em outros concursos, às vezes de misturar um pouquinho, né? De trazer aí, por exemplo, o direito administrativo com um pouquinho de direito constitucional. A própria NUCEP, às vezes, já chegou a fazer isso. E a FGV fez isso aqui nessa questão. Então, ela, não, no item D, ela afirma que é inviável, como se fosse assim, é impossível alcançar a materialização do interesse público mediante a garantia dos direitos fundamentais. De jeito nenhum. Pelo contrário, eu quero é isso, né? Quando, por exemplo, eu tenho interesse público, é justamente para garantir esses direitos individuais. Eu não quero essa restrição, eu não quero acabar com direitos fundamentais de jeito nenhum, beleza? Agora, o item E diz: o interesse público primário deve ser considerado objeto finalístico da administração, notadamente para fins de ponderação com direitos fundamentais. Agora sim, agora a gente consegue aí ver o gabarito da questão, conforme eu estava explicando para vocês, né? Então, o interesse público primário é um objeto finalístico da administração. Ela vai buscar isso daí, notadamente para quê? Para fim de ponderação com direitos fundamentais. Perfeito, o gabarito item E. E vocês já percebem aí, nessa primeira questão, um pouco a linguagem, né, que a banca utiliza. Eu trouxe aqui uma questão de agente da Polícia Judicial, uma questão de 2024. Então, vocês têm que se acostumar um pouco com essa linguagem, porque a FGV ela faz muito concursos aí de tribunais, da área administrativa. Ela agora que está chegando nas carreiras policiais. Ela não tinha tanta característica de carreira policial.
Carreira policial era outras bancas ali que realizavam esses concursos. E eu já trabalho com tribunais, carreira administrativa há muito tempo. Eu tenho muita experiência nesse tipo de concurso na área de tribunais. Então, já vinha trabalhando com essa linguagem, né? Já sabia essa linguagem. Inclusive, a banca FGV é uma banca que gosta de trazer conceitos novos. Tem um princípio que eu sempre falo em sala de aula, princípio da consensualidade. Eu coloquei esse princípio no meu livro de administrativo e no livro eu falei, esse princípio nunca caiu em concurso. E aí uma aluna chegou para mim e disse, professor, caiu agora. Foi em 2024 e quem cobrou pela primeira vez foi a banca FGV, que é o princípio da consensualidade, o princípio ali da participação dentro das decisões administrativas. Então, a FGV ela tem essa característica, às vezes, de inovar, de trazer aquela situação nova. Então, no seu estudo de administrativo, você tem que focar nas questões da FGV, mas também tem que focar nesses assuntos novos que o direito administrativo, essa tendência aí que está sendo do direito administrativo. Beleza? Vamos aqui para a segunda questão. Essa segunda questão, ela é de 2025 e eu acho ela fantástica, fantástica, fantástica mesmo. E quem está aqui ao vivo pelo Zoom, né, pode perguntar, pode participar, pode ficar à vontade. Eu estou passando aqui também para o YouTube, mas para o YouTube vai pegar só algumas dicas, né, porque não está com o material, mas já fica a dica para participar das próximas. E quem está aqui pelo Zoom pode participar, pode perguntar, pode deixar seu gabarito, fique à vontade. Então, essa segunda questão eu acho assim, uma questão fantástica, porque ela é uma questão, você olha para ela, parece simples, e a banca induz o candidato ao erro. Porque ela faz assim, ó, a administração pública, guiada por princípios constitucionais, busca uma gestão ética, transparente e eficaz, voltada ao interesse da sociedade. Olha aí, meu povo, olha a maldade da banca. A banca ela faz uma maldade. A FGV não é para brincadeira. Quando ela coloca isso, uma gestão ética, transparente e eficaz, o aluno já, pum, princípio da moralidade. Falou de ética. Se ele falou de ética, que questão bobinha, não pode ser uma questão da FGV. Mas espera aí, ela não perguntou nada ainda. Ela está no enunciado, mas ela já fala de ética, de transparência e tudo. Aí depois ela fala assim: assinale a opção que apresenta corretamente o princípio que é requisito de eficácia. Agora ela perguntou. E ela pergunta qual é o requisito de eficácia. Aí olha o que que a banca coloca no item A, meu povo. Princípio da eficiência. Olha a maldade da banca aqui. Ela fez duas maldades com o candidato. Primeiro, ela coloca lá no enunciado a palavra ética e depois coloca moralidade como um dos princípios. Muita gente ia fazer esse link. Depois, ela pergunta qual o princípio que é requisito de eficácia e coloca eficiência logo no item A. Só que eu digo para vocês, o gabarito não é nem o item A e nem o item C. Que é isso, professor? Que é isso? Eu já tinha marcado, eu vi aqui nos comentários, né? Várias pessoas disseram, marquei C, professor, marquei. Teve pessoa que colocou aqui que botou legalidade. Mas como, professor? Como que o gabarito não é nem o item A, nem o item C? É porque existe uma diferença entre eficiência e eficácia. E ainda tem outro conceito que é a efetividade. Que esse daí você vai estudar se cair a administração, que eu acho que vai cair no concurso de vocês por conta do da questão do escrivão, né? Foi unificado os dois cargos, então acredito que possa cair por conta disso. Eficiência é produtividade, é você ter aquela produtividade, economicidade. Já a eficácia, ela está relacionada com resultado, com produzir efeitos. Então, para ter eficácia, para produzir efeitos, precisa de quê?
Vamos supor, o edital do concurso. O edital do concurso, eu tenho certeza que ele já está feito. Nessa altura do campeonato, ele já deve estar feito. Já tem a minuta, pelo menos. A minuta do edital já deve estar feita ali, já deve estar. Eles devem estar esperando só alguns detalhes, esperar aí alguma situação para que esse edital seja o quê? Publicado. Quando o edital é publicado no Diário Oficial do Estado, aí ele começa a produzir efeitos. Porque da forma como ele está hoje, né? Vamos supor, na mesa lá do delegado geral, talvez, na mesa do governador, ele não está produzindo efeitos. Então, qual é o requisito de eficácia? O que é que vai fazer esse ato produzir efeitos? O que vai fazer esse ato produzir efeitos é a publicação dele. Então, o requisito de eficácia, o requisito para o ato ter a produção de seus efeitos, dos atos administrativos, é a publicidade. Então, o princípio que está relacionado aí é o item B. Então, tipo, o que ela colocou ali, né, na parte aqui não serve de nada. Tipo, ela colocou transparente, professor. Já pensei logo em publicidade. Sim, mas ela colocou ética. Podia pensar moralidade. Então, isso aqui não servia de nada. O que servia mesmo foi essa palavrinha aí de, do requisito de eficácia. E eu estou explicando o porquê, né? Que o requisito de eficácia dos atos administrativos é a publicidade, porque é a partir dali que ele começa a produzir efeitos. Beleza? Gostei muito aí da participação de vocês. E assim mesmo, a gente está aqui, bota o gabarito, se errar, não tem nada. A gente está aqui para aprender e ver essa linguagem realmente da FGV. Aqui foi uma pegadinha gigantesca, uma questão que você olha assim e parece, não, não tem nada nessa questão, né? Tá bem simples. Mas quando você vai visualizar, tem uma pegadinha gigantesca. Vamos aqui para a terceira questão agora e vai dizer o seguinte: com o objetivo de retaliação política, o novo prefeito João, tão logo tomou posse, praticou o ato administrativo determinando a remoção do servidor público efetivo municipal José, seu antigo desafeto, que não o apoiou na campanha eleitoral. Inconformado, José buscou assistência jurídica na Defensoria Pública, ocasião que lhe foi informado que era. Então, a gente tem que analisar, né, interpretar o que aconteceu. O objetivo foi o quê? O objetivo aí foi uma retaliação política. O prefeito foi lá e fez o quê? Aqui, a remoção do servidor. Beleza. Esse ato aí, então, é um ato que foi praticado com abuso de poder. O abuso de poder ele tem duas modalidades. Ele tem o excesso de poder e o desvio de poder. O excesso de poder está relacionado quando a pessoa excede a competência. Então, ele não tinha competência para fazer aquilo, ele fez. Isso é o excesso de poder. Não é o caso da questão, porque o prefeito ele pode sim remover o servidor. A outra hipótese é o desvio de poder. O desvio de poder é quando eu tenho um desvio na finalidade do ato, que é o caso da questão. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Até eu mesmo, como professor, quando eu ia explicar abuso de poder, eu sempre dizia assim: o abuso de poder tem duas modalidades: o excesso de poder e o desvio de poder. A banca FGV, ela criou mais uma modalidade, que na minha, eu já falava sobre isso. Quando eu ia explicar, eu dizia que o abuso do poder era no caráter comissivo, né, que é na situação de ação, ou omissivo, que é na omissão. Então, eu já explicava dessa forma. Só que eu não colocava a omissão como mais uma modalidade. E a FGV colocou isso. Então, na prova pode cair como se o abuso de poder tivesse três modalidades. Antigamente, basicamente, era só duas: o excesso de poder e o desvio de poder. Mas a FGV considerou a omissão também como uma modalidade do abuso de poder. Beleza. A banca só fez o entendimento aí do que já existia, não criou nada novo.
Ok. Aí o que aconteceu? O José buscou assistência da Defensoria Pública. O José foi lá na Defensoria e disse: Ó, tem uma coisa errada. E a questão pergunta: foi informado para ele que era o quê? Inviável ajuizar a ação? Não. Se está errado, se o ato está com abuso de poder, vai ajuizar a ação sim. Inviável ajuizamento de ação, não. Aqui, viável, viável e viável. Beleza. Analisar esses três. Então, item C. Viável o ajuizamento de ação judicial visando a nulidade do ato de remoção diante do abuso de poder, beleza? Na modalidade excesso. Não, tá errado. A modalidade não é o excesso, é o desvio de poder. D. Viável o ajuizamento da ação judicial visando a nulidade do ato de remoção diante do abuso de poder na modalidade desvio de poder por visto no elemento nulidade. Perfeito. O item D, completíssimo, né? É viável, sim, a ação judicial, a nulidade do ato de remoção, por quê? Porque ele agiu com abuso de poder em qual modalidade? Desvio de poder pelo visto no elemento finalidade do ato. O item é viável o ajuizamento de ação judicial visando a revogação, já está errado aqui, né? Revogação é quando o ato é legal, por motivo de conveniência ou oportunidade. No caso aqui, a gente tem um ato ilegal, pelo vício aí na finalidade, diante do abuso de poder na modalidade excesso, errado, então o gabarito, item D. Beleza? Eu vou finalizar agora a live aqui pelo Instagram. Quem está aqui pelo Instagram pode participar do grupo aí, acessar o link. Nas próximas também acompanha aí para receber o material. E eu vou continuar aqui com o pessoal do nosso curso, o pessoal também que está assistindo essa live gratuita, beleza? Grande abraço aí para vocês. Prontinho, encerrei lá no Instagram, que aqui tudo sou eu, né? A minha equipe sou eu sozinho aqui, eu resolvo no Instagram, aqui pelo Zoom, e aí eu vou já postar também aqui ao vivo, resolvendo a questão. Vamos agora para a quarta questão. Ah, a quarta questão, uma questãozinha muito boa também, que traz uma situação aí envolvendo os poderes administrativos. Então, vamos lá. Considere as seguintes manifestações da administração pública. Primeira situação: aplicação de multa em decorrência de um contrato administrativo regularmente firmado após o devido processo administrativo. O item 2, concessão de uma licença mediante o preenchimento dos respectivos requisitos. E o item 3, avocação temporária de competência nos termos da lei. Então, temos três situações aí. Primeira situação, aplicação de uma multa. A multa é uma sanção. Quando a gente visualiza a aplicação de sanção, a gente tem poder de polícia ou poder disciplinar. O que é que vai diferenciar? O que é que vai diferenciar, por exemplo, se essa multa vai ser poder de polícia ou se essa multa vai ser poder disciplinar? O que vai diferenciar é o vínculo, porque o poder de polícia, ele aplica sanções para qualquer pessoa, para os particulares em geral. Qualquer pessoa pode sofrer sanção do poder de polícia. Já o poder disciplinar, ele só aplica sanções para os servidores públicos e para os particulares que têm um vínculo. Uma questão fantástica que já foi cobrada pela VUNESP foi uma questão envolvendo um presidiário. E a questão perguntava, o presidiário foi proibido de receber visitas, se eu não me engano. E a questão perguntava qual poder estava envolvido ali. Ora, se é o presidiário, ele tem um vínculo, ele tem uma ligação com o Estado. O Estado tem que garantir a integridade física daquela pessoa. Então, ali é poder disciplinar, beleza? E as questões, elas ficam assim, se tornam um pouco fácil, porque o vínculo vai estar escancarado ali. Olha quando ele fala assim, aplicação de uma multa em decorrência de um contrato. Bem aqui ele entregou a questão. Um contrato, um contrato administrativo. Se é um contrato administrativo, se tem um vínculo, é uma sanção. Então, isso aqui é poder disciplinar. Concessão de uma licença
mediante o preenchimento dos respectivos requisitos. Aí você, eita, e agora? Licença é o quê? Seguinte, ó, o poder de polícia da administração pública, ele possui o caráter preventivo e possui o caráter repressivo. O caráter repressivo, ele entra aí na situação de punições, sanções que são aplicadas, uma delas é a multa. Já o caráter preventivo é quando a administração pública ela atua no seguinte: olha, eu vou exigir de você, por exemplo, uma autorização ou uma licença, só depois é que você pode fazer isso. Então é como se ela estivesse já ali prevenindo. Ah, para construir eu preciso de uma licença para construir. Então, o caráter preventivo não é começar a construir, não, tem uma licença primeiro, para não ter problema. Para dirigir, você precisa de uma licença para dirigir, que é a CNH, para não dar problema. E diversas outras situações você precisa de autorização. Então, o caráter preventivo do poder de polícia envolve aí autorização e licença, um dos exemplos. Então, essa concessão dessa licença aí, nós estamos aqui diante do poder de polícia. E aí, agora ficou fácil, né? Porque ele bota avocação temporária de competência. A avocação de competência é poder hierárquico, né? Está relacionado aí com delegação e avocação de competência. Portanto, o gabarito, item B, todo mundo que colocou aí acertou. E como eu disse, pode colocar o gabarito, pode perguntar, a aula fica até melhor, fica até mais dinâmica. Colocar também de onde é que vocês estão. Eu estou aqui em Parnaíba, na minha Parnaibinha. Hoje é feriado, mas mesmo assim estamos aqui fazendo essa aula para vocês. E você é de qual cidade aí que está me assistindo? Tem conterrâneos aqui, eu já vi, já conheci alguns pelos nomes, estão aproveitando o feriado, né? Então vamos lá. Quinta questão, FGV, Polícia Civil de Minas Gerais, 2025. Essa prova aqui vocês têm que analisar vírgula por vírgula essa prova da Polícia Civil de Minas Gerais. Então você tem que baixar a prova e analisar vírgula por vírgula, porque foi a última prova que a FGV fez em um concurso de polícia, né? A FGV, ela já faz, já tem provas aí em concurso, como eu falei, de tribunais, área administrativa, Ministério Público, tem muito, ela trabalha muito com isso. Mas na área policial, a última prova foi essa daqui, então vocês têm que conhecer vírgula por vírgula. Vamos lá para a quinta questão. Durante o cumprimento de uma diligência externa determinada pela autoridade policial, Carlos, policial civil do Estado de Minas Gerais, agiu de forma negligente, acabou por atropelar um transeunte. Registra-se que, realizada a perícia no local dos fatos, constatou-se que o pedestre não teve qualquer culpa para o advento do resultado danoso. Considerando a disposição da Constituição Federal, os entendimentos doutrinário e jurisprudencial dominantes, avalie as afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para a falsa. Então vamos lá. O primeiro diz assim: o Estado de Minas Gerais poderá ser responsabilizado subsidiariamente em razão da conduta praticada por Carlos, caso este não tenha capacidade para arcar com a eventual indenização fixada em benefício do transeunte. Aqui, a banca, a FGV, ela sempre tem assim um porquê, né? É difícil ela colocar um item só por colocar. Realmente existe uma situação em que o Estado responde de forma subsidiária quando a pessoa não tem capacidade de arcar. Existe isso na legislação, que ela colocou de propósito, mas não é essa situação aí. Não é a situação do agente público. Eu vou explicar aqui para vocês essas duas situações. Em relação ao agente público, o que que a gente tem? A gente tem a teoria da dupla garantia. Então, o que acontece? O particular sofreu dano. Quem causou esse dano foi o agente público. Mas o particular, ele não pode entrar com ação direta contra o agente público, de jeito nenhum. O agente público ali está agindo com o princípio da impessoalidade.
Então, ele não pode existir essa ação direta do particular contra o agente público. Então, o particular, ele vai ter que processar o Estado. Essa ação do particular com o Estado, em regra, porque tem exceções, ela é com base na responsabilidade objetiva. O Estado, se for o caso, vai pagar, né, a indenização e depois vai cobrar o agente público. Isso aqui numa ação regressiva. E a responsabilidade do agente público, ela é subjetiva. Então, o agente público ele só vai fazer o ressarcimento para o Estado nos casos de dolo ou culpa. Nessas duas situações é que o agente público vai fazer o ressarcimento para o Estado. Então, envolvendo o agente público, o que a gente tem é isso. Mas envolvendo essa palavra que foi colocada aí, né? A palavra subsidiária. Onde é que eu encontro isso dentro aí da responsabilidade civil do Estado? A gente encontra isso com concessionários e permissionários. Quando essas pessoas, né, recebem a concessão ou permissão de serviço público, eles respondem de forma objetiva perante usuários ou não usuários do serviço. Tanto faz se está usando o serviço, por exemplo, o transporte coletivo, ou se não está usando, se, por exemplo, a questão de energia, água, não interessa se a pessoa está usando ou não o serviço. O, a responsabilidade, né, ela vai ser de forma objetiva. E quem vai responder nesse caso aí é a concessionária, é o permissionário. Beleza. Caso ele não tenha condição para arcar, ele não tenha condição ali para fazer esse ressarcimento, eu acho que eu passei a tela aqui, peraí, pronto. Caso ele não tenha como fazer esse pagamento, é que o Estado responde de forma subsidiária. Então, como eu falei para vocês, existe a questão subsidiária e da forma como foi colocado no item, no primeiro item, né? Só que não é para o agente público, é para concessionário e permissionário. Quando eles não conseguem arcar com o dano, eles não tem condição e tudo, aí o Estado vai agir de forma subsidiária, beleza? Que o Estado. Portanto, primeiro item, falso. Segundo item, bem tranquilo, a responsabilidade civil de Carlos na qualidade de agente público é objetiva, pressupondo-se a demonstração do elemento anímico. Errado, né? A responsabilidade civil de Carlos na qualidade de agente público, ela não é objetiva. Olha o que está aqui. A responsabilidade dele é subjetiva. Então, falso também o segundo item. Terceiro item. Para que a responsabilidade civil do Estado de Minas Gerais possa ser invocada, é necessário que se demonstre em juízo que consistiu no que consistiu a conduta negligente de Carlos. Não, menina, não. A responsabilidade civil do Estado de Minas Gerais, ela é objetiva. Não interessa o que foi que o Carlos fez. O que vai interessar é se teve o dano, a conduta e o nexo causal. Isso é que vai interessar. Teve o dano, teve a conduta do agente público ou o nexo causal? Teve. Então, vai ter responsabilidade civil do Estado. Não interessa se o agente público agiu com dolo, se ele agiu com culpa, se ele agiu sem dolo, sem culpa, não interessa. Só vai interessar, essa questão do dolo culpa, ela só vai ser colocada aqui em xeque quando for ação regressiva, a ação do Estado contra o agente público. Beleza? Então, falso aqui também. Portanto, gabarito
B de bola. Beleza. Vamos agora para a sexta questão. Questão também 2025, Polícia Civil de Minas Gerais. Quem está aqui ao vivo, tudo certinho? Galera aí de Campo Maior, Teresina, Brasília, olha aí, distante, hein? Teresina, Parnaibinha, muita gente aqui de Parnaíba, Teresina, tudo certinho, tudo ok? Vamos lá, como eu falei, vamos comentando aí, vamos interagindo. Aula ao vivo, ela é boa por conta disso. Sexta questão diz assim: acerca da responsabilidade civil do Estado, assinale a afirmativa correta. Adota-se como regra a teoria do risco integral para embasar a responsabilidade civil do Estado. Errado, né? Teoria do risco integral ela existe, ela é adotada no Brasil, no caso de dano nuclear, danos ambientais e ataque terrorista em aeronaves, mas o Brasil adota como regra a teoria do risco administrativo. Essa é a teoria adotada, beleza? B. A teoria do risco administrativo não admite causas excludentes do nexo de causalidade. Errado. Admite sim. Uma delas, culpa exclusiva da vítima. Foi a própria vítima que errou. Um tempo eu estava assistindo a televisão e teve uma situação de um rapaz que assaltou um senhor, um celular, e saiu correndo. Quando ele sai correndo, um ônibus passa e atropela ele, e ele vem a falecer. Ah, foi um ônibus de uma concessionária de serviço público que atropelou, então eu vou pedir indenização porque matou ali o familiar. Não, não vai existir responsabilidade civil nesse caso aí, porque aí é culpa exclusiva da vítima. O cara saiu correndo e entrou na frente do ônibus, não tinha como, o motorista não tinha como fazer nada, ele nem viu. Então, é uma excludente. Outra situação, caso fortuito e força maior. Um raio, por exemplo, cara, ali não tem como prever que um raio vai cair. Então, é um caso fortuito, é uma força maior, beleza? E ainda tem a culpa de terceiros também, que a gente pode colocar aqui. Não foi o Estado, foi uma terceira pessoa que causou aquele dano. Então, o Estado vai dizer, não, não foi eu não, meu filho, vai cobrar de quem fez o dano aí. Beleza. O item C. A conduta comissiva ou omissiva atribuída ao poder público, o dano e o nexo causal são elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado. Opa, aqui figura como gabarito, né? Porque na quinta questão, eu disse para vocês o quê? Que é o dano, a conduta e o nexo causal. A questão falou, só que ela só falou assim, conduta comissiva ou omissiva. Vamos deixar ele quietinho, né? Já figura como gabarito, que ele falou conduta, dano e nexo causal. Vamos verificar os outros. D. A propositura de ação contra o Estado para discutir a sua responsabilidade civil só é possível se houver identificação do agente responsável pela conduta. Nananina, não. Não necessariamente eu preciso identificar qual foi o agente. Eu preciso identificar o dano, a conduta e o nexo causal. Quando tem, por exemplo, aquelas ações da polícia e às vezes atinge um inocente, a primeira coisa a saber é de onde foi que saiu a bala, de onde foi que saiu o projétil, né? Tô falando bala aqui. Vocês ainda falam hoje em dia, né? Mas quando começar o curso de formação, vai chamar de bala lá para você ver. Então foi da onde saiu o projétil ali, que vai ter que saber. Por quê? Porque se partiu da polícia, aí o Estado ele vai ser responsabilizado. Se não partiu da polícia, aí o Estado já vai querer tirar. Não, não foi eu, não. Não partiu de um policial. Mas eu preciso identificar qual polícia. Não, não precisa. Eu só preciso saber se foi o Estado. Se aquele projeto saiu de uma arma do Estado. Saiu, pois pronto, pois o Estado agora nós vamos entrar com a ação de indenização contra ele. Beleza? Então não precisa identificar o agente ali responsável pela conduta. As pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos não se aplica a responsabilidade objetiva.
uma vez que não compõe a administração pública. Artigo 37 da Constituição Federal, parágrafo 6º. Responsabilidade civil do Estado é aplicada para pessoa jurídica de direito público e para pessoa jurídica de direito privado, desde que ela seja prestadora de serviço público. Beleza? Então, também é aplicado para pessoa jurídica de direito público, prestador de serviço público. Exemplo, sociedade de economia mista, empresa pública, concessionários, permissionários, que estão prestando o serviço público. Portanto, confirmando o gabarito aí no nosso item C. Sétima questão, questãozinha também fantástica, porque normalmente qual é o padrão da FGV, né? O padrão dela é uma questão mais ou menos assim, é uma questão dessa forma, que tem um textinho, né? Uma questão às vezes limpa e seca, não é o padrão dela, mas ela tem, mas não é o padrão. Então, assim, uma questão, pá, não é muito o padrão dela, não. Mas essa questão, ela é simples, mas também tem uma pegadinha gigantesca. Porque diz assim: Maria, fiscal de tributos do Estado do Mato Grosso, em abril de 2023, agiu negligentemente na arrecadação de tributo, de acordo com o atual texto da Lei de Improbidade Administrativa, em tese. Aí vai ter diversas situações, né? Praticou não sei o quê e tal, tal, tal. Uma coisa simples. Só existe improbidade administrativa hoje por condutas dolosas. Somente em condutas dolosas a gente tem improbidade administrativa. Fora isso, a gente não tem. E a questão disse que ela agiu de forma negligentemente. Se ela agiu com negligência, né? Ó, imprudência, imperícia e negligência. Isso aqui ela agiu de forma culposa. Então ela pode ter feito 300 mil coisas. Questão podia ter colocado 200 mil coisas que ela fez aí, mas ela agiu de forma culposa. E não existe improbidade administrativa agora, né, nesse momento, de forma dolosa. Já existiu no passado, até antes de 2021 tinha, hoje não tem mais. Então, questãozinha também simples, mas que tinha uma pegadinha aí. Aí o item A diz, não praticou improbidade, mas é correto afirmar que agir ilicitamente na arrecadação de tributo, em tese, constitui ato de improbidade que causa prejuízo erário. Perfeito, perfeito, perfeito. Olha o que ele diz, ó. No caso dela, não teve improbidade. Mas espera aí, agir ilicitamente na arrecadação de tributo, em tese, né, em regra, constitui sim ato de improbidade, mas se for de forma dolosa. Então achamos aí o gabarito. O item C, D e E diz que praticou, nem vamos analisar. O item B fala não praticou ato de improbidade, pois houve revogação do dispositivo legal que previa como conduta improba agir ilicitamente, não teve essa revogação, ainda está lá, mas tem que ser de forma dolosa. Perfeito? Tudo certinho? Vamos agora para a oitava questão, que diz assim: Patrício, policial civil no exercício das suas funções durante o seu turno de serviço, ao tomar conhecimento de um crime de estupro de vulnerável ocorrido em uma comunidade rural, acessou o sistema que gerencia a tramitação dos inquéritos policiais da corporação e divulgou os fatos em um perfil de rede social que publica notícias policiais, com o fim de obter engajamento e monetização da página. Com isso, revelou o fato de que teve ciência em razão das atribuições do cargo e que deveria permanecer em segredo. No decorrer das investigações, após autorização judicial, soube-se que o perfil havia sido registrado com os dados pessoais do agente público. À luz da Lei 8.429, que versa aí sobre as sanções aplicadas em virtude da prática de improbidade, é correto afirmar que para que tal ato configure improbidade administrativa, é necessário comprovar que, em sua conduta funcional, Patrício tinha o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.
B. O enquadramento da conduta funcional de patrício como ato de improbidade independe da demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública. C. Para ser passível de sancionamento, tal ato de improbidade por parte de patrício prescinde, né? Prescinde é o mesmo que dispensa de lesividade ao bem jurídico tutelado. D. A ação para aplicação da sanção por ato de improbidade a patrício prescreve em 5 anos. Aqui a gente já pode colocar como errado, né? Agora é 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato. É. Patrício está sujeito, por tal ato de improbidade, à perda da função pública o pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração por ele percebida. Uma questãozinha também muito boa, que traz aí uma interpretação e uma coisa que eu digo para vocês. A FGV ela gosta, né, de questões interpretativas e a própria lei de improbidade, ela já tem essa característica, né? Já tem a característica da, de questões aí interpretativa. Mas aí o seguinte, o que é que você tem que tomar cuidado aqui? Artigo 11 da lei de improbidade. O artigo 9º e o artigo 10 você não precisa decorar, você precisa entender. Então, o artigo 9º e o artigo 10 você tem que entender e fazer a leitura. Já o artigo 11 da Lei de Improbidade, você tem que realmente saber. Tem que ler, decorar, tem que saber tudo aquilo ali. Outra coisa muito importante é em relação às penas do ato de improbidade. Nós tivemos mudanças quanto a isso, quanto às penas de improbidade. Então, é o seguinte. Vamos de baixo para cima. O item E que parecia ser o gabarito. Por que que o item E parecia ser o gabarito? O item E estava com quase tudo certo, quase tudo mesmo. Só que o seguinte, o que ele fez aqui está lá dentro do artigo 11, dentro dos atos aí que atentam contra os princípios da administração. E a penalidade de multa para quem faz isso é realmente de até 24 vezes o valor da remuneração. Só que não existe mais perda da função pública para essa situação. O problema está bem aí. Não existe mais essa penalidade. Vou até aproveitar bem aqui, eu vou abrir aqui rapidamente o quadro da lei de improbidade para mostrar para vocês como é que estão as penas agora, né? Rapidamente aqui para a gente não perder muito tempo. Pronto, já achei aqui. Então, como é que estão as penas hoje do ato de improbidade? Enriquecimento ilícito, suspensão de direitos políticos até 14 anos, a multa equivalente ao valor acrescido, proibição de contratar por até 14. Prejuízo a erário até 12 anos, a multa equivalente ao valor do dano, proibição de contratar até 12 anos. Atentado aos princípios, não tem mais suspensão de direitos políticos, antes tinha a multa até 24 vezes a remuneração, por isso que eu disse que o item E tinha cara de gabarito, proibição de contratar por até 4 anos. Essas três vocês têm a obrigação de, tem que ter na cabeça. Eu não gosto de usar essa palavra decorar, não gosto. Mas tem que decorar isso aqui. Aprender ou decorar, um dos dois. E essa outra aqui é completa. Essa aqui já tem mais detalhes, né? Mas olha o que que diz lá a questão, ó. Perda da função pública. Antigamente todo mundo perdia. Antigamente, se fosse enriquecimento ilícito, se fosse prejuízo erário, se fosse atentar aos princípios, qualquer situação seria aí perda da função pública. Mas agora, ó, no enriquecimento ilícito, sim, prejuízo erário, sim, atentar aos princípios, não. Beleza? E daí foi onde a questão fez a pegadinha, foi justamente aí, porque ela colocou lá no item E, a multa tá certa. Mas ela colocou, ó, despercebidozinho, perda da função pública. Não, não tem mais.
O item D já vimos que está errado, né? O item C também está errado, porque diz, para ser passivo de sancionamento, tal ato de improbidade por parte de Patrício dispensa a lesividade. Não, tem que comprovar a lesividade do bem jurídico tutelado. Então está errado o item C também. O item B, o enquadramento da conduta funcional de Patrício como ato de improbidade independe da demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função. Não, não independe, não. Porque ele só vai ser improbidade se for de forma dolosa. Tem que mostrar que ele teve o interesse de causar aquele dano. Portanto, sobrou o gabarito no item A. Para que tal ato configure improbidade, é necessário comprovar em sua conduta funcional que Patrício tinha, por fim, obter um proveito, né? Agir de forma dolosa o benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Perfeito aí, gabarito no item A. Penúltima questão diz assim, passou bem rápido, né? Já está quase uma hora que a gente está aqui. Governador do estado Alfa, em reunião com os seus secretários, discutiu as causas da crescente judicialização dos atos praticados nos distintos setores do governo. Ao final, os participantes concluíram que deveriam ser envidados esforços para demover o Poder Judiciário da realização do controle de aspectos concernentes à valoração dos motivos e à escolha do objeto do ato administrativo. O controle referido pode ser considerado modalidade de controle afeto A. Aqui, novamente, é uma coisa simples. É uma coisa assim que acontece demais dentro do direito administrativo. Mas a banca só falou de outra forma. Ela só falou aí de outra, trouxe assim um texto para querer confundir, para querer não sei o quê, para isso ou para aquilo. Agora que eu estou vendo aqui, muito obrigado, Diego Soares, 1 milhão em ADM, muito obrigado. A questão só quis confundir. Confundir o quê? Quando a gente fala de mérito do ato administrativo, a gente está falando de motivo e objeto. Por quê? Porque vamos colocar aqui os elementos do ato administrativo: competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Temos esses elementos. Competência, forma e finalidade são sempre vinculados. Motivo e objeto podem ser vinculados ou discricionários. Então é por isso que o mérito está aí. É por isso que o mérito está no motivo e no objeto, porque é onde tem a discricionariedade, é onde tem a escolha. Então, por isso que o mérito está aí. Então, quando a questão falou o controle dos aspectos concernentes aos motivos e escolha do objeto, o controle referido ao quê? Mérito. Mas no início ele começa com a conversa que Ave Maria tem. Se a pessoa já começa a questão, ela já fica logo, meu Deus, o que que vai ser cobrado? Aí bota meio mundo de coisa difícil aí. Mas, beleza, ok, simples. Última questão. Em matéria de organização administrativa da Administração Pública Federal, considere as informações abaixo. A pessoa jurídica alfa desenvolve atividade típica de Estado, foi criada por lei, opa, palavrinhas aqui, atividade típica do Estado, criada por lei. Aqui já está indicando aí uma autarquia, beleza. Lhe sendo conferido poderes normativos, seus dirigentes possuem mandato certo. Opa, eu já tinha dito que o início estava indicando uma autarquia e continuou. Só que agora vem uma autarquia em regime especial. Porque quando fala essa questão de poderes normativos, né, um alto poder normativo, como a Anvisa, a ANTT, a ANS, e mandato certo dos dirigentes, isso daqui é uma agência reguladora. 2. A pessoa jurídica beta é uma sociedade limitada, teve a sua criação autorizada por lei, possui capital unicamente público
e explora atividade econômica em regime não concorrencial. Então, o capital dela é unicamente público, 100% público. Ela foi autorizada por lei. Ela é uma sociedade limitada. Ela não é uma SA. Então, aqui nós estamos diante de uma empresa pública. 3. A pessoa jurídica Gama, Sociedade Anônima, opa, SA. Professor, toda vez que eu visualizar Sociedade Anônima, eu já posso baixar minha cabeça e marcar Sociedade de Economia Mista? Não. Sabe por quê? Porque a empresa pública, ela pode ser constituída sobre qualquer forma societária admitida em direito, inclusive a SA. Então, eu posso ter uma empresa pública SA. Então, nem sempre a questão vai trazer uma sociedade anônima e vai ser sociedade de economia mista. Às vezes pode ser uma empresa pública, beleza? O que a gente tem é que a sociedade de economia mista só pode ser criada sob a forma SA. A isso sim, beleza? Teve sua criação autorizada por lei, possui o capital misto, opa, maioria do capital votante nas mãos do poder público e presta serviço público, e nós estamos diante de uma sociedade de economia mista. E a outra pessoa jurídica, Delta, foi criada por lei e celebrou um contrato de gestão com o Ministério Supervisor, adquirindo vantagens especiais em troca do comprometimento a cumprir plano de estruturação definido no próprio contrato de gestão para se tornar mais eficiente. Aqui para assim acabar com a questão era só ter colocado metas também e também colocar que seria uma autarquia ou uma fundação, mas ele colocou aqui, né, criada por lei, mas poderia ter colocado autarquia ou fundação. Então aqui nós estamos diante de uma agência executiva. Portanto, gabarito aí no item A. Com isso, a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje, que passou muito rápido para mim, não sei para vocês. Finalizamos aqui 10 questões de direito administrativo, com foco na FGV, mostrando as características, né, da FGV, mostrando que ela tem sim a sua dificuldade, mas não é aquela coisa, não. Às vezes ela pega um assunto que já existe e fala de outra forma. E aí você tem que interpretar, tem que ir treinando para aprender essa linguagem da banca, né? Você que ainda não faz parte do nosso curso, temos o curso online aí para a Polícia Civil do Piauí, já foi lançado, já vamos ter aulas aí do módulo 2, são aulas com foco em questões, com toda essa equipe de professores aí, curso com atualização pós-edital garantido. Então, vem com a gente, vem com a plataforma Professor Soares aí, se preparar para esse concurso da Polícia Civil, beleza? Deixa eu verificar aqui os comentários. Show, grande abraço, Eduardo, bom demais, Diego, grande abraço, aula top, muito bom. Show, abração, Thaís. Aula muito boa, como sempre. Abração, Sara. O negócio é o português, mas nós vamos destruir esse português aí. Preciso estudar muito para esse concurso. Nós vamos junto aí, Luciano. Obrigado aí, Caroline. Professor, previsão para a prova? Previsão para o edital. O edital está previsto aí para sair até o dia 20 desse mês. E eu acredito que a prova, dentro de 2 a 3 meses aí, deve estar saindo. Abração para Renan. Eduardo, professor GCM, como estão os trâmites? GCM está andando. O que deu uma paradinha foi o processo da idade. Foi enviado para a Câmara, estão esperando ser aprovado para tirar a idade máxima, e depois disso continua os trâmites aí para a escolha da banca. Beleza? Então, valeu, pessoal. Grande abraço para vocês. Vamos juntos aí nessa preparação para a Polícia Civil. Acompanhe aí as nossas redes sociais, nossos grupos, para estar sabendo de todas as informações. Você que está aí no nosso curso já matriculado, vamos juntos aí. Fique atento aí os dias que teremos aulas ao vivo, as aulas gravadas, tudo pela preparação para a Polícia Civil do Piauí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um grande abraço e boa noite.